Bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa sala de aula virtual e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de frações. Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, voltei e aqui está, como disse, continuando a nossa aula de frações. Deixa eu só voltar aqui. Prontinho, vamos lá. Então, a gente já viu alguma introdução sobre uma explicação... Eita, passou, pronto. Já vimos uma introdução sobre a explicação na aula passada e agora vamos tentar desenhar algumas frações aqui, né? Então, a questão da fração, como a gente viu na aula passada, é esta divisão, né? Você tem um número, um completo, um todo, seja do que for, né? Você pode imaginar isso para qualquer coisa. Você tem um inteiro, né, um valor completo e vai dividir este valor em partes iguais. Então a fração é isto. Esta separação, esta divisão, essa repartição, fração. A fração de um todo, a parte de um todo, tudo bem? Então, aqui estão as nossas frações. Deixa eu só colocar aqui a palavra fração. E nós temos aqui, por exemplo, um número qualquer, eu vou chamar aqui de A, e apresenta-se dessa forma, colocar aqui como B. E este de cima nós vamos chamar de numerador. E este de baixo nós vamos chamar de denominador. Perfeito. E esta nomenclatura, eu preciso decorar isso, professor? Você precisa decorar basicamente o que significa cada uma delas, tá? O que é o numerador? Quantas partes, deixa eu colocar aqui na frente, quantas partes do todo, esse todo você entende como completo, seja do que for, tudo bem? Se estivermos falando do seu salário, pronto, esse é o todo. Se estivermos falando de uma divisão de um terreno, né, a área quadrada, a área do terreno, é o todo. Se estivermos falando de uma simples pizza, como no exemplo da aula passada, a pizza é o todo, o bolo é o todo, tudo bem? Então, quantas partes do todo foram tomadas? Do todo foram tomadas. Esse tomadas aqui também você vai entender de acordo com cada exemplo. Se eu estou falando de uma pizza e eu comi um pedaço de pizza, né? Então, é aquele pedaço que foi tomado aqui, no sentido, foi consumido, né? E esse denominador seria o quê? Total de partes, anota isso daí para não esquecer. Total de partes iguais que foram divididas. Muito bem. Então, embaixo está a quantidade que foi dividida, o meu todo. Com quantas partes foram divididas? Eu vou colocar embaixo, na posição de denominador. E em cima vai ficar o numerador, que são quantas partes deste todo foram tomadas, foram consumidas, seja lá o que for, vai depender do seu exemplo. Então vamos lá. Vamos imaginar agora o exemplo da pizza de novo. E aí vocês vão me perdoar aí o desenho mal feito, tá bom? Imaginem vocês que isso aqui é uma pizza perfeita e ela foi repartida, ou seja, a pizza, qualquer coisa aqui, a pizza é o todo, tudo bem? É o todo, barra completo, barra inteiro, completo, barra inteiro. E agora nós vamos repartir
ao meio. Se eu repartir a pizza ao meio, vamos voltar aqui, ó, o denominador é o que vai marcar o que fica embaixo, é o que vai marcar o total de partes que for iguais que foram divididas, ou seja, no meu denominador vai ficar aqui embaixo, duas partes, concordam? A pizza foi dividida em duas partes iguais, portanto, aqui está o meu denominador, 2. E se eu comer uma banda dessa, uma banda é ótimo, né? Uma banda, isso aqui você só encontra aqui no Ceará. Se você comer a metade desta pizza, você comeu quantas partes do total? Você comeu uma. Você tinha duas partes e comeu uma. Portanto, concorda? Vamos voltar aqui no slide anterior. O numerador, quantas partes do todo foram tomadas? Portanto, aqui está o nosso exemplo. 1/2. O que, quando você olhar para esta fração, quando você olhar para a representação dessa fração, você precisa entender que você tem algo, no nosso exemplo aqui é a pizza, que esta pizza foi dividida em dois pedaços, dividida em dois pedaços. E eu vou colocar aqui, foi consumido. Este que foi consumido, você está representando por numeral 1, azul. E os dois pedaços estão aqui. Um pedaço e dois pedaços. Então, dos dois pedaços que você tinha, você consumiu você tomou Portanto, você lê esta fração, eu vou colocar aqui igual a 1/2. 1/2. Esta leitura, deixa eu ver se está tudo bem aqui com o gravador. Tomara que vocês estejam pegando aí, porque esse gravador tá me deixando na mão. Acho que está tudo mais ou menos, né? Então, esta fração significa 1/2. Duas partes divididas, você consumiu uma parte. Vamos fazer outros exemplos para ver se melhora, né? Agora vamos imaginar uma barra de chocolate. Imagine aí você que esta barra está bem feita, tá? Bem retinha. E você vai dividir em 4 pedaços. O que é o seu inteiro aqui? O seu inteiro é a barra de chocolate, tá bom? Vou colocar até aqui para a gente já entender bem legal. O inteiro é uma barra de chocolate. E você dividiu em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4 pedaços. Portanto, na nossa fração, esse 4 vai ficar embaixo, que é o tanto de partes que o seu inteiro foi dividido igualmente, tá bom? Lembremos-nos sempre que estamos falando de igual, partes iguais. E vamos imaginar que você consumiu uma dessas partes. Depois, com muito que você adora chocolate, você consumiu outro pedaço. Depois, você consumiu outro pedaço. Outro pedaço, é o jeito que eu estou falando. Portanto, 1, 2, 3. 3 partes. Três partes foram consumidas, foram tomadas. 3 de um total de 4 partes. Tudo bem? O número que fica em cima é o numerador, que diz quantas partes do todo foram tomadas, foram consumidas. E o número que fica embaixo é o total de partes iguais que foram divididas. Como é que se lê essa fração? 3/4. Olha só que legal.
3 quartos. Professor, por que se lê dessa forma? E eu não leio simplesmente 3 4, né? 3 quartos. Essa resposta eu vou ficar lhe devendo, tá bom? Não sei. Só sei que esta é a forma de ler as frações. E tem essa característica particular que você não lê terços, né, meios. O 2 vai ser lido como meio, né? Então é só uma característica aqui do 1 meio, tudo bem? 3 quartos. Vamos lá, com muita calma, para que você possa entender melhor. Vamos agora para um outro exemplo. Vou tentar novamente desenhar um círculo. E aí você pega este círculo e... Deixa eu ver aqui o que eu faço. Aqui. Aqui. Não vai ficar muito legal, mas você vai me perdoar. Então, agora a sua pizza... Vamos aumentar essa pizza, né? Vamos aumentar. Lembre que o desenho não está sendo fiel e a pizza tem que ser dividida em formas iguais, tudo bem? Aqui está uma bagunça. Então, eis aqui a nossa pizza, o nosso inteiro, que foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 10. Concorda? E quantas partes você consumiu? Você consumiu um pedaço. Portanto, 1 décimo. Mas depois você teve mais fome, mais vontade de comer e você consumiu um outro pedaço. Portanto, agora você tem 2 décimos. E aí você continua com a sua fome e come 3, 4, 5 pedaços. 5 pedaços da pizza você comeu. Deixa eu colocar aqui de volta. 5 décimos. Vou colocar aqui este nome. 5 décimos. 5 décimos. É como se lê essa fração. Se você for atento, se você for bem atento, você vai perceber que este desenho, apesar de estar dividido em 10 pedaços, a pessoa que comeu 5 pedaços, de um total de 10, ela comeu a metade da pizza. Você concorda? Se a gente voltar para aquela primeira pizza, que só tinha 2 pedaços, e a pessoa comeu a metade dela, um pedaço que corresponde à metade, está exatamente a mesma coisa. Só porque nesse nosso exemplo foi dividido em mais pedaços. Não é? Legal isso, né? E não quero que você se preocupe com isso agora, mas você vai entender que 5 décimos significa exatamente a mesma coisa que 1 meio, ou seja, metade da pizza. Aqui está, metade da pizza. Legal, né? Mas não se preocupe. O que é que 5 décimos tem a ver com 1 meio, professor? Como foi que você fez essa variação? Não se preocupe que isso são assuntos para as próximas aulas. Mas você nem precisa se questionar muito, porque você já consegue perceber isso na prática, né? Você olha para esta pizza e você diz: eu comi a metade da pizza. Um pedaço de um total de 2 pedaços. Tinha 2 pedaços e eu comi 1. Ou seja, eu comi a metade. Eu comi 1 meio, a metade. Aqui tinham 10 pedaços e eu comi 5. Logo, eu também comi a metade dessa pizza. Portanto, a metade, 1 meio. 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio? Sim, neste exemplo da pizza. Sim. Beleza? Não se preocupem que depois vocês vão entender melhor isso. Para a gente finalizar com esses exemplos, vamos de novo tomar aqui o nosso exemplo do pedaço de chocolate.
Você tem um pedaço de chocolate, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pedaços, portanto, isso significa que nós temos o 9 aqui embaixo, que é o total de vezes que o inteiro foi dividido. Chamamos esse 9 de denominador, ok? E lá vamos nós representar a parte que foi consumida. A parte que foi consumida. Vamos imaginar que a gente consumiu o quê? 1, 2, 3, 4. Tá bom? 4 pedacinhos. Aí você coloca aqui. Ora, consumi 4 pedaços do chocolate. Portanto, eu tenho aqui o quê? 4 nonos. 4 nonos. E é preciso também você sempre verificar, identificando a fração e saber o que é que ela representa no seu inteiro, né? no total do seu inteiro, né? No caso aqui a barra de chocolate, a pizza, mas como eu disse no começo, pode ser qualquer coisa, tudo bem? E aqui, eu sei que estamos falando de 9 e a metade de 9 é 4,5, então você pode perceber que 4 nonos não significa a metade da barra de chocolate, né? É um pouco menos da metade. Então eu preciso que você comece a perceber também digamos assim, o tamanho da fração. O tamanho da fração. Se eu dissesse que alguém comeu esta mesma barra de chocolate, alguém comeu 4 nonos, quanto é que sobrou da barra de chocolate? Sobrou 5 nonos. Vocês concordam? Sobrou tudo isso, ó. Sobrou tudo isso. 1, 2, 3, 4 e 5. Sobraram 5 nonos. Ok? Como é que chama isso aqui? 5 nonos. Muito bem. Qual é a maior parte, digamos assim? Quem consumiu mais? Quem comeu mais chocolate? 4 nonos ou 5 nonos? 5 nonos, né? Este número, o 5, ele, digamos assim, ele é mais perto do todo, né? Ele é mais perto de chegar até o 9. E claro, você olha, não, Jacques, é claro que 4 nonos é menor do que 5 nonos, né? É o que eu preciso que você entenda por hoje, tudo bem? Meus caros, minhas caras, hoje eu só queria que você percebesse isto aqui, numerador, número que fica em cima, que é quantas partes do seu todo foi tomada, E o denominador, que é o número que fica embaixo da fração, que é o total de partes iguais que o seu todo foi dividido, né? Dividido, ok? Por enquanto é isso, forte abraço e depois nós temos mais aulas sobre fração. Até mais, pessoal!